Chamo agora ao palco para tomar a palavra Sua Excelência, o Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, Vítor Pereira. Muito boa tarde a todas e a todos. Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Dr. Jorge Delgado, Excelentíssima Senhora Presidente da EMT, Engenheira Ana Paula Vitorino, magnífico Reitor da Universidade da Beira Interior, Professor Dr. Mário Raposo, Senhora Embaixadora da União Europeia, estimados e estimadas colegas Presidentes de Câmara, senhoras e senhores autarcas, mais convidados e participantes, minhas senhoras e meus senhores. É uma honra para mim, como Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, dar-vos as boas-vindas e agradecer-vos por terem feito questão de marcarem presença nesta conferência sobre os desafios da mobilidade nos territórios de baixa densidade. Permitam-me que comece por enfatizar o arrojo, a ousadia e o sentido de oportunidade demonstrados pela AMT ao decidir realizar esta conferência aqui e com este tema. Permitindo olhar para lá dos grandes centros urbanos e abrindo o espaço de debate e reflexão às questões que assolam estes territórios e para as quais procuramos todos os dias soluções. Todos sabemos que falar de mobilidade numa grande área metropolitana não é o mesmo que falar de mobilidade nestes territórios. Mas cá, como lá, temos de unir esforços para alcançarmos uma mobilidade mais inteligente, mais ecológica e mais sustentável. Uma mobilidade que simultaneamente sirva todos e que não deixe uma parte do território sem respostas. Por incrível que possa parecer, 49 anos depois do 25 de abril de 1974, mais de 60% do país não tem uma rede de transporte público de passageiros, como aliás aqui ficou demonstrado e patente pelos slides que a senhora Presidente da AMT nos mostrou. E isto se considerarmos apenas a população, porque em termos de território estamos a falar de mais de 80%. Bem sabemos que os territórios de baixa densidade têm menos pessoas, menos escala do que uma área metropolitana e que os custos são muito mais elevados para assegurar os serviços. E é exatamente por isso que temos de olhar para esta realidade. As nossas necessidades, as necessidades das nossas gentes, das nossas freguesias, das nossas aldeias, dos nossos lugares, não são iguais. Atrever-me a dizer que são ainda maiores em várias áreas, incluindo na mobilidade. Podemos nós, só porque num determinado lugar vive pouca gente, deixar essas pessoas sem qualquer transporte? Podemos nós fingir que não sabemos que nessa terra já não há nem posto de CTT, nem médico, nem escola, nem mercearia ou café e que por isso mesmo essas pessoas precisam ainda mais de se deslocar aos centros urbanos? Podemos nós deixá-las ainda mais isoladas? Devemos nós olhar apenas para aquilo que custam as suas viagens ou, pelo contrário, devemos encontrar modelos de transporte que deem resposta às necessidades das populações? Podemos nós ignorar que a mobilidade é também um fator de atração e de fixação de pessoas? Quanto a isto, penso que todos concordamos nas respectivas respostas. Localmente, temos tentado garantir que estas pessoas não ficam efetivamente ainda mais abandonadas. Mas também não podemos escamotear a verdade. Pagamos uma elevada fatura para continuarmos a ser transportados nos nossos concelhos. Nós, autarquias, e pior que isso, os nossos concidadãos, bem o podem testemunhar. Basta olharmos para a Covilhã para percebermos o quanto esse valor é elevado. Senhor Secretário de Estado, minhas senhoras e meus senhores, atualmente na Covilhã, o custo real
que temos com transportes é superior a 1.800.000 euros por ano, quase o dobro do valor pré-pandemia, e um valor que temos de assumir é incomportável. Um valor que fazemos face com muita dificuldade, que nos tira capacidade de ação noutras áreas e que não podemos continuar a suportar sozinhos. Não podemos ser só nós, autarquias e utentes, a dar respostas às necessidades de mobilidade e financiar os transportes. Precisamos de políticas públicas mais ambiciosas nesta matéria. Precisamos de apoio financeiro específico para que, desde logo, as nossas populações tenham transportes públicos e também para que esses transportes tenham preços que se coadunem com o efetivo serviço público, ao contrário do que acontece atualmente. Precisamos de programas e linhas de financiamento que se adequem às nossas realidades. É que, não obstante a despesa que a autarquia tem em transportes, as nossas famílias, as nossas populações continuam a pagar mais pelas suas deslocações do que os que habitam no litoral. Dou-vos um exemplo que é paradigmático. O passe mensal para a viagem de São Jorge da Beira, que se situa no extremo sul do concelho da Covilhã, uma das nossas freguesias, até à Covilhã custa mais de 120 euros. Sim, mais de 120 euros e ouviram mesmo bem, é esse mesmo custo. Ou seja, no caso de estarmos a falar de uma família que tem 2 elementos e precisarem de fazer essa viagem, a despesa aumenta imediatamente para 240 euros. E só não continua a crescer de acordo com o número de filhos, porque esta autarquia já instituiu os passos escolares gratuitos para todos os alunos desde janeiro do corrente ano. Sejam 240 euros, sejam 120, é inegável que é um custo elevadíssimo que pesa imenso nos orçamentos familiares. Em contrapartida, dou-vos agora o exemplo de uma pessoa que faça a ligação Sesimbra-Mafra, reside em Sesimbra, trabalha em Mafra ou vice-versa. Uma pessoa que faça essa ligação paga apenas 40 euros e tem respostas multimodais e com grande diversidade de horários. Mais, o passe familiar custa 80 euros e abrange todos os elementos do agregado, independentemente do número de pessoas que o componham. Será então justo que uma pessoa que percorre 80 quilómetros na grande área metropolitana e que tem à disposição vários horários de autocarro, barco, comboio e metropolitano, pague 40 euros e que uma pessoa que no concelho da Covilhã, para fazer 48 quilómetros, tenha que pagar 120 euros e que só tenha um autocarro com 2 ou 3 horários por dia? Será justo que uma família pague o máximo de 80 euros na grande área metropolitana e que aqui, neste concelho ou em qualquer outro do interior de Portugal, tenha de pagar 240 ou mais? Podemos falar de equidade ou de coesão territorial perante desigualdades tão flagrantes? Senhor Secretário de Estado, perante uma realidade destas, não podemos deixar de reivindicar medidas que façam justiça aos nossos concidadãos, que atenuem estes custos, que são custos, afinal, da interioridade, e nos ajudem a dar resposta aos que tiveram a coragem de continuar a viver e a apostar nos nossos territórios. Da nossa parte, reitero, tudo temos feito para ter respostas mais adequadas e capazes. Estamos atentos e atuantes. Sabemos que é preciso desenvolver novas formas de mobilidade. E foi exatamente por isso que aqui na Covilhã já estamos a implementar um sistema que tem por base um modelo multimodal. Ou seja, é uma solução que já integra os autocarros, os funiculares, os elevadores, a gestão do estacionamento e também a mobilidade suave partilhada. Opções que se complementam e que devem contribuir para levar as pessoas ao destino pretendido de uma forma mais rápida, mais confortável e mais amiga
do ambiente. Nesse sentido, também temos reivindicado, pugnado e lutado pela implementação de um serviço pendular ferroviário na linha da Beira Baixa, que aumente o número de ligações de comboio entre a Covilhã e o Fundão, especialmente na hora de entrada e saída dos trabalhadores. Temos lutado e o projeto piloto vai avançar, deve avançar, entre o final de 2023 e o início de 2024, conforme compromisso do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Engenheiro Frederico Francisco. Além disso, também sabemos o quanto a sensibilização será importante para que as gerações futuras se juntem a nós nesta nobre causa. Por isso mesmo, a Câmara Municipal aceitou de imediato o desafio que há pouco aqui deixou patente a Sra. Presidente da Autoridade de Mobilidade e Transportes, que é o desafio, na prática, de nos associarmos e sermos pioneiros no projeto Mobility Hub, que será inicialmente implementado em 2 escolas do Concelho, na certeza de que este projeto muito contribuirá para dinamizar, junto da comunidade escolar, a literacia da mobilidade, dos transportes e do combate às alterações climáticas. Meus senhores e minhas senhoras, a transição para uma mobilidade mais verde e eficiente não é apenas uma aspiração, tem que ser uma realidade. Contem connosco e contem com o nosso empenho para percorrermos mais este caminho juntos. Senhores Secretários de Estado, Senhora Presidente da Autoridade de Mobilidade e Transportes, senhoras e senhores oradores, participantes e presentes, espero e desejo sinceramente que esta conferência possa representar um marco histórico na definição de políticas públicas de mobilidade para os territórios de baixa densidade. A todas e a todos desejo votos de um excelente trabalho e o meu bem-aja.